Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo dormindo bem. Quem não tem dormido muito bem, tem um vídeo que a gente fala aqui sobre o soninho, sobre como é importante uma boa noite de sono. Então eu acho essencial, acho bacana vocês darem uma olhada. Hoje eu vou trazer um assunto tanto quanto assim, né? Porque quando a gente fala, e aí, como é que você tá dormindo? As pessoas acham que a questão do sono é uma coisa boba, né? Tipo, vou lá, durmo e pronto. E na verdade isso pega bastante as pessoas ultimamente, principalmente em questão de insônia, dormir até muito tarde, dormir tarde. São hábitos que o nosso meio, né, acaba colocando na gente. E hoje eu vim falar um pouco sobre a questão do poder do silenciar. Que a gente é tão agitado, né? A gente não para, a nossa mente não para um minuto, um segundo. E eu sei exatamente o que é isso. Tem uma mente turbulenta, tem uma mente louca, assim, você fala assim, cala a boca. O poder do silenciar. Eu até fiz um Reels no Instagram falando sobre o do fazendeiro, né? Que ele perdeu um relógio e daí ele não achou, ele perdeu um relógio no celeiro e não achou. Eu não ia contar, mas eu vou contar. E aí ele foi, juntou um grupo de crianças e ofereceu uma recompensa para quem achasse. Ninguém achou. Até que um menininho foi e falou, olha, deixa eu tentar. Aí ele autorizou, né? Seria mais uma possibilidade mesmo, tá tudo bem. E nisso o menino achou. E aí ele perguntou, como que você conseguiu? Aí ele falou, não fiz nada. Eu só sentei, fiquei em silêncio e ouvi o tic-tac do relógio. É exatamente esse o ponto. É bem autoexplicativo. O poder do silenciar. Às vezes você tá numa confusão tão grande, numa barulheira tão grande aqui dentro, que você não consegue ouvir o seu relógio. Sabe quando às vezes você tá com raiva de alguém, vocês estão brigando, por exemplo. As coisas que você vai falar não são as coisas que você sentiria. Muitas das vezes você fala da boca pra fora, que é só que saiu, e a palavra depois de dita, ela não volta. Decisões que nós tomamos, toda decisão que a gente toma, ela te traz uma renúncia, né? Você tomou uma decisão por uma coisa, independente do que seja mesmo, você tem aquilo e você deixa de ter outra coisa. Por exemplo, se você escolheu tomar um suco de uva, você não vai tomar então um suco de laranja. Se você escolheu sair de tênis, você não vai sair de chinelo. Então, se você, por exemplo, aí se fizer muito calor, seu pé pode ficar um pouco abafado. Mas se você sair de chinelo e não sair de tênis, aí choveu, tem gente que não gosta de andar na chuva de chinelo. Às vezes você escolhe por uma pessoa, então você, né, renuncia, de certa forma, a outra. Então, tipo assim, você vai viver uma coisa com essa, coisas que não viveria com a outra. Coisas que a outra vai te proporcionar, essa não vai te proporcionar. Então, as escolhas, as nossas decisões, elas são muito importantes na nossa vida. Não é, né, só como você, hoje eu vou de verde, hoje eu vou escolher essa blusa aqui. Não é só isso. São escolhas que trazem diferenças fundamentais na sua vida. Na sua vida cotidiana, na sua vida pra frente, sabe? Por quê? Porque é um fato que as escolhas das nossas vidas muitas vezes são moldadas de acordo com nossas crenças, bloqueios, padrões, nossas crenças limitantes, né? Eu até falei aqui um dia sobre a questão de felicidade, que às vezes a pessoa não tem aquela felicidade completa. Por quê? Porque ela não deixa aquilo chegar nela de uma certa forma. Às vezes você tá numa felicidade que talvez seja momentâneo, talvez seja mediana. Por quê? Porque você não acessa o seu reloginho. Você não escuta. O poder de silenciar te faz tomar melhores decisões, te faz falar melhor, se expressar melhor. Sabe? Silenciar. A gente fala muito sobre a prática da meditação, que é quando você para se escutar, você se conecta com, não importa com o que você acha, o que você acredita, Deus, universo, força criadora, fonte criadora, criador. Eu sempre falo que tudo é a mesma coisa, a gente está querendo procurar, a gente está em busca do mesmo, né? Aquele eu espiritual. Então não importa, o que importa é a sua fé ali, né? Naquilo que você está procurando.
Então você se conecta a isso, aquele seu eu espiritual, interior, aquela coisinha que vai te dar uma luzinha. E é aí que entra o poder do silenciar. Assim como os meninos, por exemplo, o homem perdeu o relógio e estava totalmente desesperado. Ficou fazendo um escândalo, quer achar. Não achou. Aí ele chamou um monte de menina. Aí imagina aqueles meninos nada na celeira procurando, ninguém achou. Entrou um que ficou caladinho e ouviu o tic-tac do relógio. Às vezes você só tem que silenciar. Você não tem que ficar fazendo bagunça, procurando demais. Eu até falo bastante com os meus clientes a questão da água, né? Você só consegue ver o fundo da água quando ela tá calma. Quando ela tá turbulenta, você não vê lá o fundo. Então como é que você vai resolver alguma coisa em meio à turbulência? Não dá pra resolver. Então silencia. Espera. O silenciar, e é engraçado, porque vindo de mim, que era uma pessoa totalmente estressada, agitada, reativa, e eu achava que não, achava que era super paciente, é algo que eu falo que eu gosto porque eu aprendi e entendi isso. Então eu gosto de falar assim, olha, que eu quero que as pessoas realmente se conectem a isso. Porque uma coisa, por exemplo, é fácil eu chegar aqui e falar uma coisa que eu nunca vivi. Ah, eu li na teoria assim, mas eu sei exatamente o que é na pele. Você ficar com a cabeça a mil. E repito, né? Não é uma coisa que nunca mais vai acontecer comigo. Ah, agora eu tô super bem. Não. Tem dia que minha cabeça tá assim que eu tenho que falar assim, ó, fica quieta aí, cala a boca. E aí, não quero te ouvir. Que a gente começa a questionar os pensamentos. E aí que tá, eu silencio e escuto de fato o meu relógio. Eu respiro. O ato da respiração. Tem gente que não sabe nem respirar, né? Eu até brinquei outro dia que a gente foi numa cerimônia, num evento, que todo mundo tossiu horrores na hora de uma determinada de um determinado tempo lá, mas a moça, a professora de yoga, não, foi a única que quase não morreu. Por quê? Porque ela sabe respirar. É incrível. Porque é muito real. Eu provavelmente ia ter quase morrido também, porque né, por mais que a gente tá nesse processo de aprender a respirar, ela tem essa linear, né? Algo assim, que é um propósito de vida. Entende? Então a gente tem que aprender a silenciar um pouquinho, a ouvir o que a gente tem pra falar pra gente mesmo. Eu até falei alguns vídeos pra trás, algum vídeo pra trás, sobre isso, né? De a gente externa, a gente procura fora, a gente tem a tendência a alguém falar pra gente, aquela coisa, mas tá tudo aqui. Eu tenho uma tatuagem nas costas, eu sempre falo que é uma fechadura, que significa a saída para dentro. Porque a gente procura fora o tempo todo, a gente procura, cadê? Alguém me fala, alguém me diz, e na verdade tá aqui, ó. Só que a gente tem que silenciar os pensamentos, e é aí que tá o BO. É aí que pega. Porque a maioria das pessoas não faz, ou não sabe. E eu digo porque eu não fazia. E não sabia. Não sabia que isso era possível. De uma certa forma, silenciar, respirar, te traz muita paz e muita informação sobre si. E te ajuda a tomar melhores decisões. Sabe quando às vezes você tá assim, eu sempre falo, eu falo com todo mundo, gente, eu fui tão reativa e eu falei tantas coisas que eu não queria, então eu não quero isso para as pessoas. Só que muitas das vezes a pessoa tem que fazer para ela ver. Porque não adianta eu chegar e falar assim, ah, não faz isso não, aquilo nesse conselho futebol não dava em dia. Por isso que eu falo que a pessoa ela vai se conectar quando ela estiver pronta para ela fazer esse movimento, porque a gente tem que fazer esse movimento. Sabe? Às vezes você tá tão nervoso no momento, você vai falar coisas assim que vão magoar profundamente alguém que você ama e você vai se arrepender, porque é o que eu disse, depois da palavra dita, e aí a pessoa ouviu, a pessoa pegou coisas duras que você falou, bom, silencia. Quando tudo estiver muito bagunçado, quando você estiver muito nervoso, nervosa, tenso, querendo resolver, respira e silencia. Tá aí dentro, tá aqui dentro a resposta. E vai ser mais fácil, a gente vai tomar melhores decisões. Digo por experiência própria, tá? Que eu já tomei muita decisão assim que... E eu sei que teve gente que tomou decisões erradas ao meu redor, então... E é aquilo, às vezes você, né, quando você começa, você fala assim, nossa, fulano tá fazendo um trem que não devia. Mas você vai falar o quê? A pessoa tem que passar por aquilo, né?
ponto é que o silenciar te traz uma clareza. Você consegue ouvir. E quando você ouve e você absorve aquilo que você está falando para você mesmo, você consegue tomar melhores decisões. E repito, a nossa vida é feita de decisões. Que seja quando você decide uma roupa, a outra a sair da rua, pra rua. Que seja quando você decide almoçar ou comer um lanche. A gente está tomando decisão o tempo todo. E muitas são, né? Vou dizer irrelevantes. Mas não é que são irrelevantes, é que tipo assim, a roupa que você vai sair, o sapato que você vai calçar, muitas são assim, né, naturais do dia a dia. Mas tem algumas que vão levar a gente pra vida e que vão nos acompanhar pro resto da vida. Então eu acho que é inteligente a gente começar a olhar e analisar com mais carinho as coisas que a gente fala pra alguém. As coisas que a gente externa. Eu até falo que eu aprendi, né, que eu era muito, né, de falar, eu tenho que externar. E na verdade nem tudo precisa ser dito. Sabe? Você tem que ouvir mais. Desconfie de quem fala muito. Pessoas que falam muito. Sabe? E eu era esse tipo de pessoa, né, que fala muito, muito agitada, muito isso, pá. Falava coisas que, né, depois eu ia e me arrependia. Então, silencia. O poder de silenciar. Você vai achar o seu relógio no celeiro. Com certeza. Eu espero que faça sentido pra vocês. Que vocês fiquem bem, se sintam bem. Eu vou até depois gravar uma meditação aqui pra gente... Vou colocar aqui no canal para as pessoas silenciarem. E espero que vocês consigam manter uma tranquilidade e uma leveza, porque é isso que eu quero, uma vida com... Esse é o meu propósito de levar para vocês. Uma vida com mais leveza, sabe? E o autoconhecimento, ele proporciona isso. Primeiro você passa por uns solabanco, mas quando o avião, né, ele gasta mais combustível na decolagem, depois ele vai mais tranquilo. É algo que a gente vai sempre ter que... Na verdade é um processo que a gente vai... É aquilo que eu sempre falo, até o nosso coração é assim, né? Se fazer assim, a gente tá morto. Então é algo que a gente vai sempre estar trabalhando. E o silenciar vai ser de grande ajuda para tomar quaisquer decisões importantes na nossa vida. Tá bom? Um grande beijo para vocês, tomem melhores decisões, muita sabedoria para tomar suas decisões, muita paz, luz, tranquilidade. Repito, se estiver muito nervoso, muito nervosa, é melhor você se recolher. Acalma esse coração, acalma essa voz, acalma tudo, para depois você externar. Porque às vezes algo que você diz não pode ser voltado para trás. Tá bom? Um grande beijo e até mais.